Hoje. Começamos. Boa noite, bem-vindos, muito obrigado. Hoje nós vamos falar da modernidade de Mário de Andrade e temos aqui o Célio Turino, um grande prazer. Brasil, 3 décadas após a proclamação da República. A Primeira Guerra, encerrada em 1918, deixara mais de 20 milhões de mortos. Segundo Bruna Della Torre, em Proust e Benjamin, os primeiros volumes de Em Busca do Tempo Perdido, ambientados nas paisagens bucólicas de Combray e Balbec e nos salões mais badalados de Paris, regados a chá, sorvetes e madeleines, cedem lugar, no último livro, a uma cidade sob cerco, bombardeada por aviões alemães. Em 1900, Freud publicara a interpretação dos sonhos, que influenciaria o surrealismo. Dadaísmo, cubismo e expressionismo surgiam questionando o ideal estético clássico baseado nas esculturas gregas e na Ilíada. Escreve Monteiro Lobato em 20 de dezembro de 1917, no estado de São Paulo, criticando as novas formas que chegavam no Brasil. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio na forma ou na cor decorrem do que chamamos sentir. Para a socióloga Maria Arminda do Nascimento Arruda, os movimentos culturais do pós-Segunda Guerra em São Paulo, como as vanguardas concretistas na poesia, desenvolvem algumas questões levantadas pelos intelectuais do modernismo, que foram os primeiros a encarar a cultura como uma questão urbana, dando expressão estética à modernização da vida na cidade. Então, para nós falarmos sobre tudo isso, temos aqui o Célio Turino. Boa noite, Célio, tudo bem? Oi, Afonso, tudo bem? Como é que está aí Muito em obrigado. Montevidéu? Como é que estão as coisas? Primavera, frio, tudo junto. É isso aí. Tá certo. Até aqui em São Vamos lá. Paulo também está frio. Estou com uma lãzinha Nossa. por baixo até. Mas, enfim. Já é a segunda É, vez que eu participo aí do seu programa, então é uma satisfação. Ainda mais falar sobre Mário de Andrade, que me inspira muito. gostaria que você se apresentasse, por gentileza, para quem não te conhece. Bom, sou Célio Turino, né? Sou historiador, sou escritor, trabalhei com políticas públicas aí durante quase 40 anos, desenvolvendo uma série de projetos. Um deles foi o Programa Cultura Viva, que na verdade é um conceito, né, de cultura viva e os pontos de cultura. Primeiro pelo Brasil, quando eu estava como secretário de Cidadania Cultural, no Ministério da Cultura, de 2004 a 2010. E depois essa ideia tem se espalhado bastante aí pelo mundo, sobretudo na América Latina, né? Está em vários países, né? Muito desse pensamento sobre os pontos de cultura e a cultura viva eu fiz, né, na hora de desenvolver a proposta, inspirado na obra dos modernistas, do Mário de Andrade. Inclusive, um pouquinho antes de ir trabalhar no Ministério da Cultura, eu havia concluído esse livro aqui. Ele foi publicado em 2005, mas que é Na Trilha de Macunaíma, Ócio e Trabalho na Cidade. Tá, vai sair agora a terceira edição e vai sair em formato e-book também, pelo Senac e pelo Sesc. E foi meu mestrado na Unicamp. E eu escrevi antes de ir para o Ministério da Cultura. E concluí na virada de 2003 para 2004. Então, as ideias elas estavam muito frescas aí. E aí, quando eu fui chamado a pensar um programa de descentralização cultural para o Brasil, né? Eu acabei puxando nesse fio, e daí, quem quiser entender sobre os pontos de cultura e a cultura viva vai achar muito nesse livro aqui, né? Cultura de baixo para cima, né? Referência É, e, internacional. e essa mistura, esse entendimento de que a cultura é um fio muito tênue entre tradição e invenção, né? Normalmente as pessoas elas não percebem isso. Elas acham que ou a invenção ela é descolada da tradição, ou a tradição tem que ser reproduzida
e cultuada como algo imutável, quando na verdade não é assim. As tradições elas foram inventadas um dia também. Aliás, o Eric Hobsbawm demonstra isso naquele livro A Invenção das Tradições, né? Já tem uns 40, 50 anos que ele organizou esse livro, não foi só ele que escreveu. Mas os modernistas brasileiros compreenderam muito bem isso tudo, né? Tanto que muito do pensamento do Mário, do Mário de Andrade, ele se estrutura depois de após uma visita que ele fez às cidades históricas em Minas Gerais, isso em 1919. Depois, em 24, ele leva os modernistas para conhecer, porque hoje a gente pensa que é fácil, né? Na época não era tão simples assim. Se deslocar de São Paulo para Minas, não era tão simples. Aí ele faz uma viagem em 2024 com Blaise Cendrars, vários outros modernistas, né? E vai consolidando esse pensamento que a cultura, ela para que ela seja inventiva, ela tem que ter um pé na tradição, que é na raiz, né? Não, ela morre, né? Sim, uma E cultura que tem assim, essa é espaço, uma né, das bases do pensamento do modernismo brasileiro. Sério, eu vou te interromper para a gente passar nosso videozinho, um videozinho de Tá bom. introdução, para a gente ver mais ou menos. O que a gente fez lá pelo Instituto Casa Comum, legal. Passe sim, por favor. O poeta faz isso para dizer que o caráter, o modo de ser do brasileiro ainda estamos por nos fazer como povo. O que seremos depende do que quisermos ser, desde que seja feito de forma escrupulosa, amorosa e corajosa, fazendo brotar das nossas raízes um Brasil como nunca se viu. Tá muito Esse bonito vídeo trabalho. é um extrato, né, da série de podcasts que nós fazemos pelo Instituto Casa Comum, e o ano passado nós fizemos uma série com 3 episódios sobre o modernismo brasileiro, né? Na verdade, sobre a Semana de Arte Moderna. E eu que escrevi, né, o roteiro, e ele veio para ajudar nesse debate, né? Há muito preconceito, as pessoas têm, de modo geral, né, fazem leituras muito rápidas e só na orelha do livro, né, só do ouvir dizer sobre determinadas características, personagens, obras literárias, né? E aí elas ficam com a caricatura disso. Macunaíma é um exemplo muito claro. Tanto que nós chamamos a atenção para essa questão do herói sem nenhum caráter, né? Que as pessoas sempre leram porque não leram, né? Se tivessem lido a obra, elas saberiam que não é isso que o Mário de Andrade colocou, mas elas, de ouvir dizer, elas sempre interpretaram o chamado herói sem nenhum caráter, o Macunaíma, do ponto de vista moral, né? E quando não é assim. Quando o Mário tratava dessa questão, ele estava falando do caráter em formação do brasileiro, do caráter Mas, sério, eu vou te livre. interromper um pouquinho, porque a gente vai chegar em Macunaíma daqui a pouquinho. Antes, eu queria te pedir para dar esse contexto, né? Nós estamos falando de um Brasil que viveu 3 séculos de barroco colonial, depois teve em 1808 a chegada da família real, né? Com a missão francesa. O grande ícone era José de Alencar, a quem o Mário dedica o Macunaíma, também ligado a Walter Scott. Queria que você falasse esse momento anterior
e essa cidade, que era uma cidade relativamente pequena, São Paulo, né, até os anos 30. Era uma cidade que se industrializava. Em São Paulo, nos anos 20, sabe que falava-se mais o italiano do que o português, né? Por conta dos imigrantes, né? E já tinha 500 mil habitantes. E era uma cidade industrializada, relativamente, né? Mas, ao mesmo tempo, com vínculos de província muito profundos, né? Para que as pessoas tenham uma ideia, 50 anos antes, a população de São Paulo era de 30 mil habitantes. 50 anos ela cresceu 15 vezes, aproximadamente, até 1920, né? 22, quando houve a semana, né? E São Paulo está se firmando também no cenário econômico nacional, né? Já havia, né? Já era a principal província exportadora do país, né? A partir do café, desde a segunda metade do século XIX. E com isso também a cidade de São Paulo acumulou capitais e um segmento de elite que teve condições de se ilustrar, né? Fora do Brasil. Não foi o caso do Mário de Andrade. Mário de Andrade ele nunca viajou para fora do Brasil. Mas vários outros nomes, como Oswald de Andrade, Tarsila, enfim, tiveram a oportunidade de conhecer o que de mais avançado se está produzindo na Europa em termos de pensamento, né? Por outro lado, também, o mundo vinha do assombro da Grande Guerra, né? Depois chamada Primeira Guerra Mundial, né? E o uso da máquina, né, para destruição em massa, né? As armas químicas, o uso do avião também em guerra, né? Tudo isso. Sabe que outro dia eu estava pesquisando, inclusive, o primeiro uso do avião em guerra não foi na Europa, né? Ele se deu no sul do Brasil, na região do Contestado, na Guerra do Contestado. Foi a primeira batalha em que se utilizou isso em 12, mais ou menos, 1912, né? Para mim foi uma surpresa que eu estava pesquisando, escrevendo sobre a Guerra do Contestado também, e que a gente tem também um outro podcast sobre isso. Mas, enfim, então o mundo vivia aquele assombro. Aí uma série de novas expressões artísticas, elas se fizeram necessárias, né? Cubismo, o futurismo, né? Tinha um impacto muito grande do futurismo, que depois se desdobra. Na Itália, o futurismo ele é uma das bases do fascismo, né? Uma expressão estética do fascismo, né? Mas o fato é que o Brasil e São Paulo vivia naquela época um momento de questionamentos, de efervescência. Em 1917, por exemplo, houve uma grande greve, que foi a greve das mulheres, que se fala pouco. Foi a greve de 17, mas ela foi feita a partir liderada por mulheres, que começaram no Cotonifício Crespe. Eu estou falando da Moca, é aqui perto, inclusive, de onde eu estou falando, né? Isso porque o trabalho era de 12, 14 horas por dia, né? Trabalho infantil. Começou com a questão infantil, né? Essa greve, inclusive, ela chegou a tomar conta de São Paulo, né? Foi um movimento de massa muito forte. Ao mesmo tempo que estava tendo a greve, teve a exposição da Anita Malfatti, né? A Anita foi a primeira, ela não foi a primeira exposição de pintura moderna no Brasil, porque antes houve a exposição do Lazar Segal, né? Que era imigrante judeu de origem lituana, né? Isso em 1913, que houve em São Paulo e Campinas. Mas aí depois houve a de 17 da Anita Malfatti, que teve certa repercussão, inclusive
um impacto com críticas muito negativas da parte do Monteiro Lobato. Creio que até o trecho que você leu aí do Monteiro Lobato deve ser da crítica que ele fez à exposição da Anita Malfatti, né? Mas o Mário de Andrade, ele viu a exposição junto com o Oswald também. Eram muito jovens, né? E não tinha 20 anos, em 17, não tinha 20. E se encantou com aquilo, e a partir daquela exposição foram criando um núcleo de pensamento, né, de uma arte moderna, né? A Anitta, muito linda, assim, na forma, uma mulher muito especial, que eu acho que merecia até ter um estudo melhor sobre ela, né? A Tarsila já tem aí um destaque maior, né? Mas eu acho que merecia ter um acompanhamento da obra da Anita Malfatti também, né? Que começou como clássica, né? Com uma figura clássica, e parece que depois ela meio que deu um retorno, né? Como Picasso, depois ela volta, né? Depois ela, inclusive, assume algumas posições conservadoras aí em 32, na chamada Revolução de 32. Mas aí o próprio, quase todo mundo, até o Mário de Andrade também, ficou assim do lado conservador paulista, constitucionalista, digamos assim, né? Em 32. Mas a Anitta, esteticamente, também, ela voltou para o clássico. Mas isso não desmerece de maneira alguma, até porque ela é uma grande pintora. Bom, hoje em dia a gente, né, tá muito mais aberto, né? Queria te E é perguntar necessário você dominar a técnica, que é muito isso. Às vezes as pessoas pensam que para desconstruir algo é só desconstruir, né? É fácil, destruir é fácil. Vejo o que estão fazendo aqui com o Brasil, de uma forma geral, aí no país, né? Mas para se criar é necessário ter um domínio, ter um apuro técnico, estético, né? Muito profundo, de sensibilidade, né? O Mário é um exemplo disso. O Mário era um polímata, né? Uma pessoa que conseguia discorrer sobre diversos assuntos, os mais diferentes, né? Tinha uma grande erudição, né? Foi isso que possibilitou a ele dar forma, dar sentido, dar conteúdo ao que foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que Mas foi um antes da evento. semana, eu queria que a gente falasse da origem dele, né? É uma pessoa que não é da aristocracia, uma pessoa de Não. origem negra, um homossexual, talvez, ou bissexual. Queria que você falasse um pouquinho da origem do Mário. O Mário era homossexual. Inclusive, ele rompe com o Oswald de Andrade, porque o Oswald de Andrade era um sujeito muito grosseiro, né? E no trato, né? Mas também um pensador, um filósofo, escritor genial, mas tinha ali suas idiosincrasias, né? Uma delas eram as grosserias dele. Ele se refere ao Mário de uma forma muito ofensiva. Hoje seria claramente classificado como uma, algo a ser criminalizado, né, nos textos. É uma carta que o Oswald escreve, isso anos depois, né? Acho que já adentrando nos anos 30. Mas eles tinham uma grande proximidade, uma grande comunhão de ideias, né? E o Mário era uma pessoa aqui do Bom Retiro, né? Bom Retiro com Barra Funda. E em São Paulo, que era já uma área um pouco indo para o periférico, e também uma área de migração. Ele, um homem mestiço, né? Ele mesmo se apresentava como mulato, né? Na época o termo era naturalizado, né? Hoje não se usa mais, mas ele se apresentava dessa forma, um homem muito alto, quase 1,90 m de altura, e se destacava, né, pela inteligência. Ao mesmo tempo ele se achava desengonçado, né? Ele não assumia publicamente a homossexualidade dele, então ele tinha muito conflito interno por isso, mas
Era uma pessoa de uma capacidade criadora fenomenal. Você veja, como eu estava dizendo na Semana de Arte Moderna, né? Foi a palestra do Mário de Andrade que deu linha para o modernismo. Sem ela, que depois virou o livro A Escrava que Não Era Isaura, que o pessoal encontra aí pela internet, que ele publicou em 24, né? Então aperfeiçoou um pouco a palestra, né? A Semana de Arte Moderna teria se perdido como um evento, né? Mas ele não, ele deu sentido, deu rumo, mostrou a necessidade da quebra com as formas anteriores, né? O parnasianismo, né? Aquela coisa só vinculada à forma, né? A tentativa de não conseguir expressar os sentimentos de uma forma mais aberta. Tudo isso, quebra de rima, tudo, é o Mário de Andrade que define na palestra dele, olha só. Hoje, os meninos, as meninas aí nos slams da vida fazem os seus raps, né, com o falar das periferias, o falar do povo, né? Quem deu a linha foi Mário de Andrade, um homem negro e homossexual, que nunca saiu do Brasil, tinha um profundo amor pelo país, né? Profundo. Ele morre de Brasil, na verdade, quando em 44, né? Morre de tristeza, de frustração, né? Mas que deu essa linha, né? E às vezes as pessoas não têm muito essa ideia, porque quando elas tentam criticar a Semana de Arte Moderna, elas sempre falam: foi um encontro de uns dandes, os oligarcas, né? Claro que tinha uma grande parcela do pessoal, filhos aí da cafeicultura paulista, né? O Prado mesmo, que foi o financiador, né? Paulo Prado, que era o maior exportador de café na época, então os recursos vieram daí. Mas o pensamento veio de Mário e também de um anarquista, depois comunista, que era o de Cavalcante, né? Que frequentava círculos anarquistas em São Paulo, e ele foi inclusive dele a ideia de realizar a semana, que resultou na Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, né? Eu acho que havia uma espécie de acordo naquele momento, porque até o movimento se chama, em algum momento, futurismo paulista, né? O empresariado, nesse momento, também tinha o interesse de promover a modernização né, e, de certa forma, havia um acordo. Depois tem quando o Oswald de Andrade vai criticar, vai dizer que ele está acabrunhado, alguma coisa assim, num grupo lá de uma festa agro, lá onde ele estava, né? Há uma ruptura depois, não? Imaginei um encontro, digamos aí, numa cidade, Ribeirão Preto, né? Tem 500 mil de habitantes hoje. Então, imaginem numa cidade como Ribeirão Preto, juntaram-se ali os artistas, literatos, pintores, né? Hoje, né? Tem ali uma elite dominante também, que tem recursos, né? Na produção de cana-de-açúcar, né? Do açúcar e do álcool, que financiou o encontro, foi lá no Teatro Dom Pedro II, que é em Ribeirão Preto, e fez esse encontro. Ele teria um efeito. Ele teve outro efeito, e um efeito maior, exatamente por causa da sistematização desse pensamento. A semana, na verdade, a influência dela ela não foi imediata. A partir de 22 virou a chave. Não, ela aconteceu depois. Inclusive, tem a palestra do Mário de Andrade que ele dá em 42, que é aí que a Semana de Arte Moderna ela renasce como influência. E no que ela determinou, o Tom Jobim, por exemplo, ele tem uma fala dele em que ele diz que foi Mário de Andrade que definiu a bossa nova, a criação dele, né? Que ele ouviu, ele
Ele até diz assim, não vou recordar totalmente de cabeça, mas é mais ou menos isso, que o Mário de Andrade disse para que eles procurassem fazer uma música brasileira. E ele foi, a partir de uma palestra dele, com o Carlos Drummond de Andrade. Foram uma década aí, mais até, de trocas entre o Mário de Andrade e o Carlos Drummond, que é um pouco mais jovem que o Mário, né? E não muito aí, coisa de alguns anos. E o Mário ajudou muito na construção da poética do Carlos Drummond de Andrade, né? A arquitetura, mesma coisa, a arquitetura brasileira. Mas antes da gente chegar aí, Célio, vamos por partes. Eu queria chegar um pouquinho mais nesse contexto, né, para mostrar como eles foram uma ruptura, né? Então, eu me lembro que nesse início do século a eugenia dominava, ou seja, né, a ideia de melhorar as raças, a ideia de que o Brasil não avançava porque havia muitos negros, muitos índios, e Macunaíma, de 28, vai contra tudo isso, né? Eu queria ler um trechinho da Cura da Fealdade, de 1926, do Renato Kell. Ele diz assim: a saúde assentar-se-á, então, sobre duas bases: a higiene, que afastará as causas dos males, e a eugenia, que selecionará os indivíduos, tornando-as mais sólidas unidades da raça. Então, todo esse pensamento que, enfim, desemboca no nazismo e tal, né? Queria que você falasse agora um pouquinho do livro e dessa ruptura, porque ele está trazendo coisas que na época não eram arte, né? Não era arte falar de lendas, de tradições, não, falar nada popular disso. não era arte, né? E Sim. você pega todo esse processo, né? A eugenia, ela teve áreas de ciência, ela foi ciência, né? E ela vem dos Estados Unidos e da Suécia, né? Na Suécia, Suécia foi o país que, antes da Alemanha, sob o nazismo, que aplicou de uma forma como política de Estado a eugenia, né? O primeiro laboratório de eugenia no mundo, inclusive, aconteceu na Suécia. E aqui no Brasil também tinha essa tentativa, né? Essa busca, essa crítica à mestiçagem brasileira. Buscavam sempre aqueles falsos determinismos, né, para explicar o nosso subdesenvolvimento, né? Ora, os ventos alísios que vinham do Atlântico também, eles determinavam o nosso subdesenvolvimento. Também a mestiçagem, né? E houve um projeto de branqueamento que não se concretizou e nem aconteceu. A obra Macunaíma ela vai no sentido contrário. Exatamente como eu estava. Ela é uma obra de uma erudição sobre a cultura popular que é ímpar. Em cada página que a pessoa entrar na leitura, ela puxa outras histórias. Quando eu analisei a obra, inclusive eu vou capítulo a capítulo, vou inclusive medindo até os tempos verbais também, porque é muito importante. No caso da minha tese, era importante perceber isso, porque está demonstrando ali que a preguiça era num sentido também contrário com esse do herói sem nenhum caráter. O Macunaíma fez muito. Como que ele fez? Ele lutou contra um gigante capitalista, né, que é o Piaimã, gigante comedor de gente, na mitologia dos Tauripang, que é a mesma que vem o Macunaíma, né? E os Tauripang são lá do norte de Roraima. Até um amigo hoje, um grande estudioso, Zé Varela, ele me disse que os poucos Tauripang que restam estão todos evangelizados, né? É uma pena, porque é um povo muito criativo, assim. E aí ele se inspira, né, de onde vem a história de Macunaíma, que até o Mário de Andrade nunca teve em Roraima, né? Mesmo na Amazônia, ele chegou só até o Pará. E ele conhece isso pelo Koch Grunberg, né? Que é um etnólogo, né? Que foi conhecendo esses alemão,
foi conhecendo essas histórias a partir da Venezuela, né? E chegou no norte do Brasil também. E aí tem o gigante comedor de gente, que é o Piaimã, que ele funde em três, né? Como o Macunaíma também é um personagem em fusão de três, né? Ele é branco, ele é preto, ele é índio, né? E o gigante Piaimã também é o gigante indígena, é o regatão da Amazônia, que é o que regateia, que é o que é de barco comprando e vendendo tudo e todos e todas. E é também ele se funde com o Venceslau Pietro Pietra, que é um grande capitalista que ocupava o Igarapé Tietê, né? Como está na obra, né? E a história toda é porque o Macunaíma ele se apaixona pela mãe do mato, que é a Si, que é uma amazona, Si, uma espécie de amazona, né? é uma Icamiaba, né? As Icamiabas, né? Que eram indígenas mulheres indígenas que inclusive enfrentaram os colonizadores no século XVI. Houve batalhas muito fortes das mulheres contra os colonizadores, né? E elas viviam apartadas dos homens, só se encontravam com os homens para se acasalar. E aí, quando tinham filhos, se fosse menino, o homem é que criava. Se fosse menina, elas criavam, né? E aí elas foram vistas como amazonas, né? E a Si era uma Icamiaba. Na obra do Joaquim Pedro de Andrade, no filme, que é um filme único também, muito especial, né? Ela é retratada como uma guerrilheira, né? O filme acontece em 69. E as Icamiabas, elas davam um sapinho, um amuleto, para os homens com quem elas queriam se acasalar. Tudo isso é conhecimento que o Mário de Andrade tinha, né? E que às vezes a pessoa faz uma leitura muito rápida, ela nem percebe isso. A Muiractã, que é o vínculo do Mário, do Macunaíma, que eu misturo Mário e Macunaíma, para mim é a mesma coisa. Mas é o vínculo de Macunaíma com a mãe do mato, né? Que é assim. Aí essa Muiractã é roubada e o Macunaíma ele vai buscar forças se juntando com seus irmãos e na cultura popular e na brincadeira. E aí ele consegue enfrentar o gigante comedor de gente. Ele vem a São Paulo, faz um comício lá na frente da Bolsa de Valores, tem umas belas estripulias e consegue derrotá-lo, né? Isso é uma obra, é uma rapsódia, né? Dessa construção do ser brasileiro. E, inclusive, na terceira edição do livro, do Macunaíma, o próprio Mário de Andrade escreve um prefácio esclarecendo o que ele queria dizer com o herói sem nenhum caráter, né? Eu apresento esse prefácio também, porque ele mostra que outros povos eles têm um caráter mais definido por sua linha de tradição, mesmo o povo mexicano, o povo peruano, né? Os alemães e tudo mais. E no Brasil, não. Nós temos um caráter ainda por fazer. E eu diria que em 2022 nós continuamos com um caráter ainda por fazer, né? Eu queria chamar a atenção para o aspecto da linguagem, né, Celso? Porque, sério, porque ele está trazendo também essas palavras, né? Que palavras difíceis até de ler, se você ler em voz alta, né? Então, quer dizer, não tem toda uma... Inclusive a linguagem muda, e essa questão do brincar, né? Esse brincar também tem um caráter sexual, né? É algo que devia ser muito chocante naquela época, uma sociedade ainda muito religiosa, né? O jogo, né? Isso é muito, na verdade, todo um jogo de palavras, brincadeiras. É um desfile de personagens, são muitos personagens que as pessoas, para conseguirem ler Macunaíma, né? Elas precisam dominar isso e ter gosto também pela cultura popular, né? Tem a Curupira, a Catirina, tem muitas histórias que vão se compondo aí. Algumas, né? Você tem O que buscar Brasil alguns está nomes. sendo aberto, né?
Teve nomes que eu tive que buscar porque eu não sabia se era bicho, se era gente. Queria falar desse aspecto de colagem, porque me lembra um pouco surrealismo, né? Então ele escreve sobre Macunaíma para Carlos Drummond de Andrade. O caso é que me veio na cachola o diacho de uma ideia de romance engraçado. E já posso apresentar para você o senhor Macunaíma, índio legítimo que me filiou aos indianistas da nossa literatura e andou fazendo o diabo por esses Brasis à procura da Muiraquitã perdida. Não tem senão 2 capítulos meus no livro. O resto são lendas aproveitadas com deformação ou sem elas. Queria chamar atenção para isso, para o aspecto moderno também, né, de surrealista, e também quando ele fala dessa vinculação com José de Alencar, porque claramente José de Alencar, romântico, né, também valorizava o Brasil, etc. Né? Mas é outra linha, né? Na verdade, as pessoas, elas, sempre quando se faz uma análise literária, elas não podem cometer o anacronismo, né? Elas têm que compreender aquele momento, aquele fio de história, né? E o Mário, ele busca isso. Aliás, é impressionante a escrita dele, porque, segundo ele escreveu Macunaíma em 7 dias, né? Num sítio na cidade de Araraquara, né? Numa rede, né? Não sei se é figura de linguagem, ele está na rede. Mas seguramente ele fez isso muito de memória, porque são muitas histórias, né? E ele não tinha computador, não tinha internet para ficar consultando. Então ele tinha o conhecimento dessas histórias assim na cabeça, né? De uma forma muito intensa, né? E faz essa colagem que é tradicional e é futurista ao mesmo tempo. E é isso que determina. Isso que é um indicativo da modernidade brasileira, que é o tema que você colocou, né? Que a modernidade brasileira, para ela ser ela é de vanguarda, e ela é percebida assim, né? A nossa arquitetura é assim, o, a nossa música, né? E a principal expressão, a bossa nova, né? Do ponto de vista internacional e assim, mas não só, tudo que vem como decorrência, o tropicalismo, né? O tropicalismo dos anos de 68 é isso, o teatro do Oficinos Excelso, que continua aí com o teatro vivo até hoje. Eu circulo razoavelmente aí pelo mundo, né? Mais pela América Latina, mas também um bom tanto aí pela Europa, outros lugares, Estados Unidos, Japão, enfim. Não tem nada semelhante em termos de teatro de vanguarda como Oficina, que também é fruto dessa modernidade brasileira, né? A O arquitetura da concretismo Lina também. Bobardi, né? Pois mas é que é essa mistura, né? Ela é italiana e ela incorpora, ela faz essa fusão, né? Essa mestiçagem, né? O concretismo também é resultado disso, né? Mesmo na arte concreta, né? Ela vai se inspirar onde? Na cerâmica Cadwell. E, e tudo isso já nos anos 50, né? Mesmo a poesia concreta também. Então, Mas antes da gente chegar nos anos 50, vamos estabelecer o que aconteceu logo em seguida da semana. Porque houve um movimento para o Brasil, né, em 24, depois temos aí a participação especial do Plínio Salgado, a antropofagia, né, que se tornou uma espécie de ideal brasileiro em 1928. Queria que você falasse desse momento, por favor. Bom, só para não ter muita aflição também aí, quem quiser nós temos 3 podcasts sobre o modernismo, está no canal do Instituto Casa Comum. E aí, ali nós contamos dia a dia, inclusive cada dia da Semana de Arte Moderna, os antecedentes, também as repercussões, não só nas artes, como também na política, né? Então, ali as pessoas sem aflição, elas podem ouvir, dá mais ou menos uma meia hora, um pouco mais cada episódio, né? Com músicas, citações e tudo mais, tá? Mas, enfim, a Semana de Arte Moderna, ela reuniu aquilo que havia de busca pelo futuro, pelo novo e pela brasilidade. Ela foi um mergulho também na busca por uma identidade brasileira, né? Que se deu também na música,
ouça Villa-Lobos, né? Que, o Villa-Lobos ele conseguiu traduzir, né, musicalmente o som da floresta, né? Poema sinfônico, o Irapuru, né? É uma coisa muito, muito bela, né? E aí depois ela se desdobra. Houve vários participantes da Semana de Arte Moderna que eles vão caminhando para o fascismo e integralismo, né? O movimento integralista ele foi criado pelo Plínio Salgado, que era um modernista, para a gente ver como os reacionários de antes não são como os reacionários de hoje. Pelo menos eles tinham mais um conhecimento, né? Ou tinham um amor também ao país de uma forma diferenciada. Aí, tanto Cassiano Ricardo, né? Poeta aí do Vale do Paraíba, o Menotti Del Picchia, né? Eles vão para uma linha nacionalista conservadora, mas que busca esse jeito brasileiro de ser, que, né, aí vai para o verde amarelismo, né? Antes teve o movimento Pau Brasil, que aí todo mundo está junto. E uma outra ramificação é a que se dá inspirada na Tarsila do Amaral. Também é importante falar do papel das mulheres no modernismo, né? Você teve a Anita Malfatti, que no fundo foi o chute inicial para o modernismo, e a Tarsila. A Tarsila ela não está na Semana de Arte Moderna, mas isso é secundário. Depois ela volta para o Brasil com uma forma de pensar, assim, um apuro também estético muito profundo, a busca pela luz, pela cor brasileira, né? Ela que influencia o manifesto antropófago, né? Que o Oswald escreve, né? Que aí ele está casado com ela. Então, ela influenciou muito o Oswald de Andrade. Aliás, o Oswald de Andrade foi muito influenciado por mulheres, tanto a Tarsila como depois a Pagu, né? Que era uma jovem adolescente, né? Comunista, né? Tarsila também foi simpatizante do Partido Comunista. E o Oswald acaba entrando ou ficando na esfera muito próxima do Partido Comunista, né? Aí já um pouquinho depois de 1930, né? Então, a Semana de Arte Moderna ela tem esse desdobramento. O Mário não se filia nem a um lado nem ao outro. O Mário de Andrade, mas ele tem uma visão muito progressista de mundo, inclusive é uma declaração dele muito bonita sobre o socialismo, que ele entende que o mundo só vai encontrar a verdadeira civilização quando ele se encontrar com o socialismo. Se aproximou era um movimento incipiente, né, mas do trotskismo no Brasil, aí, isso, nos anos 40, né, mas ele era um pensador muito acima, ele nunca entrou no dia a dia de luta, de disputa política partidária, né? Aliás, recentemente, esse ano, o Teatro Municipal aqui de São Paulo fez uma obra maravilhosa do Mário, que é a Ópera Café. Inclusive, ela foi dirigida. Você veja, eu fico pulando, né, indo para lá, mas esse é um jeito modernista de pensar, vai para lá, volta. Mas o café, o Mário de Andrade, inclusive, inventa uma revolução que acontece em São Paulo a partir da crise do café de 29. Não aconteceu essa revolução, mas ele é um artista, ele criou uma revolução em uma ópera, né, que foi agora encenada recentemente aqui na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal. Falando em cortes modernistas, né? Vamos mostrar aqui um pouquinho o Macunaíma do CPT, né? Lá do Antunes Filho, do Antunes, de 1984, né? Acho interessante as pessoas verem assim também ele traz toda essa questão, né? Enfim. E aí os irmãos dele, né? Manap e Giguê. Aliás, nós vamos produzir uma radionovela, Macunaíma. Então, já estamos. Logo viabiliza. Não vai faltar som, né? Bom,
Queria ler aqui um trechinho, né, de uma pesquisa que diz o seguinte, que a Prefeitura de Belo Horizonte promoveu no ano de 1944 a Exposição de Arte Moderna de Belo Horizonte. Ou seja, isso se transformou num debate mundial, claro que também vem influências de vários lugares, né, de Buenos Aires, não é só São Paulo, né? Mas queria que você falasse também desse modernismo que vai tomando várias facetas em vários lugares do Brasil. O próprio chamado regionalismo na literatura, que eu não concordo com esse termo, né? São escritores modernos, né? Lins do Rego, Graciliano, o Jorge Amado, né? Na verdade, é uma literatura moderna que se fez, também em Pernambuco, né? Também uma criação assim bastante avançada, né? Então, na verdade, Cecília Meirelles, né? Também. A Cecília Meirelles, ela inclusive, ela editava uma revista aí, modernista, acho que era a Festa, né? Que houve duas revistas modernistas no Rio de Janeiro, nos anos 20, e a Cecília editava uma delas, né? Que era a Festa, que também foi algo que influenciou o pensamento também do Sérgio Buarque de Holanda, né? Depois com Raízes do Brasil, uma outra forma de pensando. O Sérgio Buarque acompanhou o modernismo, ele também editou uma outra revista, que me fugiu o nome de cabeça aqui, mas falando talvez eu até relembre, mas enfim. Tem a Claxon, né, também. A Claxon era editada em São Paulo, né, que é a Buzina, né, que é como se chamava. E aí tinha a Festa e tinha uma outra que era do Sérgio Buarque de Holanda. O que nós estamos falando, então, no Rio de Janeiro, isso. Então, o movimento ele se espalha. As pessoas, às vezes, eu vi, por exemplo, agora, por ocasião do centenário da Semana de Arte Moderna, às vezes uma discussão muito provinciana, né? Teve o Rui Castro mesmo, fez umas crônicas, uns artigos muito ácidos contra a Semana de Arte Moderna e os modernistas, muito contra o Oswald de Andrade, na verdade, e algumas críticas que ele faz ao Oswald têm procedência, outras não, eu achei que elas são anacrônicas. Parecia uma disputa entre o bairro do Leblon e Genópolis. Não era nem uma disputa provinciana entre duas cidades, mas era entre bairros, né? Isso é um empobrecimento da discussão, porque a modernidade brasileira ela aconteceu em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Você veja aí a obra do Niemeyer lá em Ouro Preto, né? Que é o hotel, né? Com o Lúcio Costa, dos anos 30, depois a Pampulha, que serve de base para Brasília, depois, e que vai antes, tem o Palácio Capanema, aí é o Lúcio Costa. Tudo isso está acontecendo em processo e se interliga e se comunica, né? Não tem uma disputa assim, né? Muito pelo contrário, né? Depois vai essa profusão do que é a criação a bossa nova, né? Como é que ela vem? Uma experiência, ela bebe na raiz da música brasileira, no samba e no jazz, e ela inventa e cria algo novo, e vem por onde? Alguém pode dizer, mas eram jovens rapazes e moças, Nara Leão, e lá, né, Vinícius, enfim, Tom Jobim. Não, mas quem dá o tom é um baiano, que é o João Gilberto. É assim. E isso é antropofagia total e até interna, né, do país, o país vai se descobrindo. Teve uma outra viagem que foi muito importante para o Mário, que foi a viagem que ele fez em 29, que resultou no livro Turista Aprendiz, né? Aí é um mergulho ao Brasil, assim. Que ele vai ao norte, não é isso? Com
com registros. É um livro muito bonito, assim. E aí ele descobre o Brasil de uma forma muito profunda, que antes ele Registros tinha... musicais também, né? Sim, aí os registros são na missão folclórica, chamada Missão Folclórica, Mário de Andrade, que as pessoas também confundem, pensam que ele fez os registros e ele fez a viagem. Não, ele foi o primeiro diretor de cultura da cidade de São Paulo, né? E aí como equivalente a secretário, né? E ele desenvolveu esse projeto e foi uma equipe com cinegrafistas, etnólogos, que percorreu todo o roteiro que ele fez antes, como está no livro Turista Aprendiz, e fez os registros. Muito provavelmente, se não tivesse havido isso, muita sabedoria popular, tradicional, teria se perdido no Brasil. Isso foi em 36, 35, 36, Inclusive, 37. foi ele que patrocinou o Lévi-Strauss, né? Senão, parece que ele não tinha nem financiamento, não é isso? Isso eu não saberia dizer. Eles tiveram um contato muito grande, né? Quando o Lévi-Strauss veio para São Paulo. Parece que a USP não quis patrocinar. O Lévi-Strauss era assim, mesmo se você lê o Tristes Trópicos, ele tem muito dessa influência desse modernismo brasileiro. Assim como também o Roger Bastide. Roger Bastide, depois que vem também entre os primeiros professores franceses para a formação da USP, né? Quando o Roger Bastide escreve Brasil, País dos Contrastes, aí é já mais adiante, né? Tem um trecho que é muito lindo, que ele diz que para compreender o Brasil, não raro, antes um pouco, né? Para o sociólogo que quiser, o sociólogo que ele... O sociólogo que quiserem compreender o Brasil, não raro, precisa se transformar em poeta. Ele fala dessas noções líquidas, dessa mistura que vai se fazendo no Brasil, do curvo, né? Que das curvas, que é o que está ali no Brasil, um país dos contrastes, né? Que também é influenciado por isso, né? Então você veja, são pensadores aí da escola mais cartesiana que chegam ao Brasil e eles rompem com a própria forma de pensar. Isso influi bastante no pensamento do Lévi-Strauss para fora, quando ele já nem está mais no Brasil, né? Todo simplesmente explodindo o evolucionismo, né? Explodindo a ideia de civilização superior, enfim, né? São vários parâmetros, várias visões, simplesmente, né? Bom, queria que você falasse um pouquinho do Mário. Você está falando já dele como gestor. Eu fiquei impressionado de descobrir, numa luta aí que a gente fez em São Paulo, que o Mário já pensava no patrimônio imaterial, né? Eu queria que você falasse nessas inovações. Ele também pensou em crianças. Os parques infantis, né? Eu fui diretor de lazer em São Paulo e recreação, que tive a honra de... Esse cargo também foi do Mário de Andrade, que ele era diretor de Cultura, Educação e Recreação. E um desmembramento, uma das partezinhas desse trabalho dele, eu vinha ser diretor, isso em 2001. E aí eu estudei bem esse período dele, né? E pensou nos parques infantis, que era uma educação muito de vanguarda. Inclusive tem um aqui na Barra Funda, que é o Raul Tabajara. Acho que é o que mantém os melhores traços, assim. Que era uma educação integral, mas fora do horário escolar, né? E que era muito interessante porque ela fazia uma junção intergeracional, juntar crianças de 6 a 12 anos no mesmo espaço. E isso é muito importante também para o que hoje a gente chamaria de Vygotsky. Exato, então, eu ia falar do Vygotsky. Para o desenvolvimento mental das crianças, esse contato com intergeracional, né, entre esses anos próximos, entre as crianças, é algo fundamental. E o Mário de Andrade, eu não tenho relato de que ele tenha lido Vygotsky, né, que já é dos anos 20, na Revolução Russa, mas ele pratica isso com os parques infantis, né? E que tinham oficinas de marcenaria,
de folclore, de teatro, esportes, tudo no mesmo lugar. Penso, inclusive, que seria um belo modelo para a educação em tempo integral, mas não totalmente escolarizado, como é o que se pratica, se tenta praticar hoje aqui no Brasil, né? Escola em tempo integral, mas é dentro da escola e agora numa formatação, botando a criança para ter aula de projeto de vida, educação financeira, né? Para fazer quadradinho, né? Então, o Mário, em 35, 36, fazia o oposto disso. Parques infantis, eles funcionaram muito bem até os anos 50. Depois houve uma formatação, que é da lógica dos sistemas, assim, enquadrarem tudo. Tudo que tem forma redonda, depois tem que ficar quadradinho. E tem as Dentro... bibliotecas também, né? A biblioteca infantil, né, que é a Monteiro Lobato, e todo o programa de biblioteca. Aí se falar é muita coisa, né? Tem a discoteca, os concertos operários no Teatro Municipal, ele que abriu para concertos às 6 da tarde para trabalhadores no Teatro Municipal de São Paulo, e a grande biblioteca, que leva o nome dele, que você estudou bastante nela, aí eu também, eu gosto muito de frequentar, faz alguns anos que eu não frequento, mas houve uma época que eu frequentava bastante a Mário de Andrade, e que é uma grande biblioteca. Então, todo o sistema de bibliotecas. E no que você fala do patrimônio imaterial, é ele que conceitua tudo isso para a criação do SFAM, né? Que é o Serviço Patrimônio Histórico, né? Hoje é o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ele que estrutura toda essa ao lado do Rodrigo Melo Freitas, que aí trabalho na parte do tangível, né, do construído, o Mário de Andrade que estrutura toda a política de patrimônio imaterial. Também a música, estudos de partitura. Como eu falei no começo, o Mário era um polímata, tinha um conhecimento muito vasto. E ele dá toda essa ideia da preservação das artes, esse contato com o modo barroco de pensar brasileiro também, é fruto o Mário que percebeu isso de uma maneira muito forte, ele estrutura esse pensamento. Uma coisa é alguém ter a indicação, achar que é algo interessante, né? Mas não sistematizar, não pensar, não virar, transformar em livro, né? Dá trabalho, não é fácil. Escrever é algo que exige muito, né? E no caso dele, ele tinha essa vastidão de escrever, desde a poesia, a literatura, esse sujeito coletivo na obra Café, né? Que é uma ópera, que não tem a personagem central é o sujeito coletivo, que são os trabalhadores que fazem a revolta em São Paulo. Ele inventou uma revolução. Você pode inventar um Brasil em construção a partir de Macunaíma, por que não inventar também uma revolução que acontecida em São Paulo, né? Não aconteceu, infelizmente, mas enfim. A arte serve para a gente, né, imaginar essas possibilidades, né? E ele se entregou tanto nisso que assim ele foi adoecendo depois de Brasil, porque tinha muita coisa para oferecer e era impedido, né? Veio o golpe do Estado Novo, aí ele era um governo em 35 em São Paulo, assim, para as condições da época, inovador e razoavelmente progressista, né? Quando a gente fala isso, tem que graduar para o momento, né? Então, permitiu... Porque teve o MEC, né? E teve as leis trabalhistas, né? Aí ele foi trabalhar, que o Drummond foi ser o chefe de gabinete do Capanema, né? E aí o chamou. Mas aí já era uma fase. Ele ajudou na constituição do IFAM e, né, toda a parte do patrimônio histórico e artístico nacional e material, toda a base é dele, e até hoje, como conceito, tudo.
E depois ele já estava muito cansado, muito triste, apesar de ainda jovem, 40 e poucos anos. Aí ele tem até uma carta que ele diz: eu queria um cargo assim que não tivesse nenhuma visibilidade, que ninguém se ambicionasse, que ninguém invejasse, né? Aí até que vai, né? A última obra do Mário é a meditação sobre o Rio Tietê. Você conhece essa obra? É lindíssima. Se quiser, eu leio um trecho aí para você. É, é o Requiem dele. Ele termina de escrever esse poema e ele morre um mês depois, né? E o rio estava morrendo, né? Rio, meu rio, onde suas águas me levam, águas de Conheço, meu sim, ter. conheço. Você Ora, tem ele aí? eu usei um trecho do meu livro aqui, deixa eu ver se eu acho fácil que eu está numa cor aqui. Porque nesse livro aqui, eu faço uma comparação entre o Rio Tietê perdido e a Muraquitã perdida, né? Então, aí eu botei um trecho. Só que como ele foi editado em 2005, ainda não tinha domínio público, então eu não pude colocar o poema completo, né? Agora já deu, já está em domínio público, né? Mas Água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite, é tudo noite. Deixo do arco admirável, da ponte das bandeiras, o rio. O rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. A culpa é tua, Pai Tietê, a culpa é tua. Se as tuas águas não estão podres de fel, e a majestade falsa? A culpa é tua. Onde estão os amigos? Onde estão os inimigos? Onde estão os pardais? E os teus estudiosos e sábios? E os iletrados? Onde o teu povo? E as mulheres? Enquanto os chefes e as fezes de mamadeira ficassem na creche de laca e lacinhos, ingênuos brincando de felicidade deslumbrante, nós iríamos de camisa aberta ao peito, descendo verdadeiros ao léu da corrente do rio, entrando na terra dos homens ao coro das 4 estações. Incrível, Essa né? obra, eu me emociono, eu até parei, porque eu me emociono quando eu leio essa obra, porque ela é. Procure aí, põe aí no blog também, pessoal, vale a pena, porque ela é muito profunda, é um murmúrio, é um lamento que ele faz, né? Um ano antes, o Rio Tietê, sabe que em São Paulo tinha 2 grandes eventos esportivos, a Corrida de São Silvestre e a São Paulo a Nado, que foram criados pelo Casper Liber. E São Paulo a Nado chegou a juntar 3.000 nadadores, que era no Rio Tietê, né? Um ano antes desse poema, foi o último ano em que houve a São Paulo a Nado, inclusive porque alguns nadadores pegaram tifo na competição, né? Então o rio já estava se apodrecendo, já estava virando esgoto, já estava se perdendo, né? E aí ele escreve isso também num momento de tristeza. É isso, o Mário, ele morre quando? Em fevereiro ou março, 44, ele termina a meditação ele escreveu entre novembro e fevereiro. E é um poema longo, é belíssimo, é uma obra que merece ser conhecida, né? Olha, temos um Ela comentário. também, ela é expressão também desse modernismo, como que essa... Oi, Jonas Banho. Jonas, eu estou com o livro dele aqui, ó, vou até mostrar, que eu até ajudei aqui. O Jonas Banhos, ele é da Arca das Letras, da Barca das Letras, ele circula por comunidades ribeirinhas aí, lá no Amapá, lá na Amazônia. Falando de rio, né? Cultura... Célio, falando nisso, nós estamos é, nessa fase de genocídio indígena, né? Mas, ao mesmo tempo, o seu projeto, a sua visão se esparramou aí pela América Latina. Acho que é impossível falar com os idealizadores do ponto de cultura sem falar nisso. Como que você está sendo recebido aí na América Latina? Experiências que você tem tido rapidamente para a gente. Já tem de um tempo, né? Desde 2011 eu circulo. Saí do governo, né?
federal. Aí eu comecei a receber convites, não foi algo planejado, não, sabe? Fui recebendo convites e fui circulando, né? Teve umas 50 viagens aí pela América Latina, né? Em vários países, muitas vezes, né? E agora parei com a pandemia, agora retomei também. Então, recentemente estive no Chile, né? Que eu escrevi um outro livro sobre a América Latina, que é esse aqui que eu vou mostrar. Fazer propaganda, né? Pessoal, que é esse aqui, Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, que eu conto dessas viagens todas que eu fui fazendo. Daí, em 2017, eu fiz de uma forma mais sistematizada para escutar. Então, tem histórias da Guatemala, El Salvador, Belize, México, até Argentina. Eu passei por 11 países. Esse livro foi um pedido que quem fez para que eu escrevesse foi o Papa Francisco. Isso porque o Papa também conheceu os pontos de cultura quando ele era arcebispo ainda, em Buenos Aires, né? Que ele se torna Papa em 13, né? 2013. Então, antes ele viu e ele gostou. E aí, quando ele se torna Papa, ele pede para a assessoria dele encontrar quem tinha pensado os pontos de cultura. E me convida para ir lá. E de lá a gente foi tendo vários encontros. Aí eu levei um outro livro meu para ele, que era o Brasil de Baixo para Cima, o Ponto de Cultura, que já estava em espanhol, e fui falando das histórias do Brasil, mas fui contando as da América Latina. Aí ele falou, você tem que escrever um livro contando essas histórias, né? Daí eu escrevi esse livro e lancei lá em Castel Gandolfo, que é a vila de verão dos papas, assim, em 2018. E agora o livro vai sair em espanhol. Vai sair com apoio da CEGIB, que é a Secretaria-Geral dos Estados Ibero-Americanos. Aí, quando eles se reuniram para decidir ajudar, né, no financiamento da tradução, tudo mais, semana que vem está pronto a tradução, em outubro já sai o livro, e em espanhol. Aí a representante do governo do Chile, ela percebeu que, de fato, eu já fui várias vezes ao Chile, mas no livro eu coloquei poucas histórias. Eu conto só uma história de uma Mapuche, que é a Nicolasa Quintremã, e faço também uma história entre o Allende e o Mujica. Mas são gerais, eu não entrei fundo, porque quando eu fui escrever, o recurso que tinha foi a minha mulher que organizou as viagens, a gente teve o apoio, deu para ir para 11 países, né? E aí eu não peguei aprofundadamente o Chile. Aí o governo do Chile me convidou para passar 2 semanas lá, conhecendo mais a fundo as histórias. Eu fiz isso em julho, já terminei o capítulo do Chile, então a edição em espanhol... Movida feminista vai total. ter. Sim, é. Eu, inclusive, até o título, eu mudei o título, mas o título do capítulo sobre o Chile seria Cultura Substantiva Feminina. Mas o livro todo ele tem isso, mas eu mudei para o sujeito coletivo, o título desse capítulo. Então, agora eu retomei essas viagens, né? Tive lá uns encontros com a ministra da Cultura, também com a esposa do Boric, né, a Irina, que é antropóloga, ela tinha lido meus livros, tal, aí a gente conversou bem e tal. E fui assim, onde eu gosto de ir? Eu gosto igual do Mário, eu gosto de ir em aldeia indígena, em comunidades rurais, remotas, em favelas, e são essas histórias que eu coloco no livro. Depois eu fui para o Paraguai. Agora venho de uma leva, assim. Aí fui também para o Paraguai, escrevi um capítulo sobre o Paraguai, que também merecia estar no livro, né? Terminei ontem, por sinal. Você conhece o Paraguai? Não, ainda não. Deve conhecer, é um país muito especial, viu? As pessoas têm uma visão muito equivocada do Paraguai. Aí eu começo falando sobre uma renda nacional do Paraguai, que é a Nhanduti, que é teia de aranha, que é uma renda muito fina. E aí daí eu vou contando a história do Paraguai.
E semana passada estava na Colômbia, né? Cheguei a semana passada da Colômbia, fui lá a convite também para. Mas na Colômbia eu vou, já virei carne de vaca, que eu vou muitas vezes mesmo. E aí tive também favela com a ministra da Cultura, enfim, é isso. A ideia é se E na esparramando por aí, verdade, né? tudo isso é para dizer que esse conceito de cultura viva, né, que a cultura como esse fio entre tradição e invenção, E comunicação. a ideia do ponto de cultura, eu considero, eu interpreto como uma continuidade dessa modernidade brasileira, que se abstrai, não é mais brasileira, no meu modo de ver, eu mesmo gosto de me identificar como latino-americano, e que foi se espalhando. Até na edição desse livro, Na Trilha de Macunaíma, que vai sair, eu tive que fazer o pós-fácil, porque é a terceira edição, revista, tá? Eu puxo isso, eu falo, olha, a base para o conceito da cultura viva, ela está nesse livro aqui. E, enfim, é isso. Então, Para começar, falar do Mário, para mim, é algo muito íntimo. Eu tenho muita. Acho que é o pensador brasileiro que eu tenho, e talvez mundial mesmo, que eu tenho mais afinidade, assim, né? Tudo que eu vejo dele eu gosto demais e, e acho que as pessoas deveriam compreender melhor. Uma figura especialíssima, né? tem Mas também uns contos dele, né? Que ele fala sobre a infância dele, são muito bonitos, né? relação com o pai também é muito bonito. O pai dele contava muitas histórias, inventava histórias. Ele não tinha viajado para os lugares. Olha, vai cair. Agora que eu vi, minha bateria está para cair. E esse computador ele está perdendo. E ele não me avisa. Acabei de ver aqui. Vou ter que ficar no outro lugar aqui, viu? Aliás, bom, mas já estamos encerrando, né? Peraí. Que bom que Okay. Pode tem ser que caia, viu? uma Consegui. arte indígena aí. Oba. Isso aqui é o Quarupi. Eu ganhei Oh, do sobrinho do Aritano. Na verdade, eu comprei, né? Mas para mim é ganho, porque ele que se legal. dedicou, mas ele queria dar, mas eu comprei, né? Isso aqui. Divino. O Quarupi também é modernismo. Você veja, isso aqui não é arte concreta. Se Né? você olhar, toda Sim, geométrica, assim, se sim. você pegar o Mário Pedrosa, ele. Olha, acho que o Célio caiu aí. Vamos ver se ele consegue voltar. Bom, enquanto isso, eu peço para vocês darem uma olhada nas nossas playlists, né? Deixem os comentários, por favor, embaixo do vídeo, porque realmente, né, o YouTube está funcionando muito a partir dos comentários. E vamos ver se o Célio consegue voltar para dar mais alguma dica aí para a gente, para a gente ler sobre o modernismo. Provavelmente ele caiu mesmo. Célio, você está aí? Ô, pessoal, obrigado quem está assistindo aí, viu? Compartilhem, aproveitem para compartilhar. Eu acho que o Célio não vai conseguir voltar. Voltei. Ah, voltou, que bom. Desculpe, é o meu computador aqui que ele estava sem. Deixa eu voltar aqui. Você está me ouvindo, né? Estou Estou aqui te com ouvindo. você. Eu quero que você dê uma dica final aí para o Vamos pessoal. acabando também, né? Já foi. Mas Sim, sim. desculpe aí para o público, é que o meu computador eu tá sem ligado na força e o Zoom ele gasta muito, né? Claro. Então, o problema é que ele não está me comunicando quando está acabando. Tá. E aí eu vim aqui e caiu. Queria que você desse alguma dica aí para o pessoal que quer ler mais, quer conhecer mais sobre o modernismo. Bom, é uma vastidão, né? Leia o Macunaíma, é importante. Leia também o Oswald de Andrade, que também é muito bom, tem lá suas. Há muitos Oswald, tá? Então, aprendam a lê-lo também. Que o Oswald ele já é de uma família de elite, né? Assim,
muito rica, né? Tem um bairro aqui em São Paulo, Cerqueira César, era o sítio da família dele. E ouçam Villa-Lobos, né? Ouçam Bossa Nova, que é isso. Leiam Carlos Drummond de Andrade, que também é modernista. Leiam João Cabral de Melo Neto também, que é lá de Pernambuco, né? Na verdade, quando a gente recuperar esse sentido dessa modernidade brasileira, que hoje o Brasil está dominado pelo reacionarismo, né? Falam conservadorismo, na verdade o que a gente tem é reacionarismo mesmo, uma regressão civilizatória, estética, né? Até na expressão estética, é tudo muito. Então, procurem isso, né? Tem muita literatura aí, tem muita coisa boa para ver, para. Ah, tá, aqui ficou melhor. Leiam Jorge Amado, é modernista. Não quer dizer que é modernista, que foi influenciado pela Semana de Arte Moderna de São Paulo. Eu não estou dizendo isso, não estou aqui querendo colocar um hegemonismo de um lado ou de outro, mas essa construção da modernidade brasileira. E essa modernidade brasileira que encanta o mundo, que é o que você, antes até do vídeo, você está conversando comigo, né? Quando o pessoal abre um sorriso, quando sabe que é brasileiro. Então, na verdade, é esse brasileiro que está ainda por se fazer, é esse brasileiro ainda com caráter a se fazer, né? Então, a hora que a gente recuperar esse sentido, nós vamos fazer um Brasil como nunca se viu. Ainda não O fizemos. Esse é um problema do cidadão de Brasil. bem comum, né? Do bem comum. Bom, Esse é um problema que a gente ainda não. A gente vai acontecer e desacontece. Mas, enfim, vamos acontecer. desacontece e reacontece e vamos em frente. Essa é a dialética Sério, da modernidade. é isso aí. Da modernidade Muito obrigado, artística, querido. né? Modernidade colorida, né, do Brasil. É. Célio, um grande Então, tá abraço, bom. te agradeço muitíssimo, agradeço a todos que viram aqui, que estiveram nos acompanhando. Foi um programa muito bonito. Célio, uma boa noite. Tchau, um grande abraço. Viu? Tchau, tchau a todos que estão assistindo. Até a próxima. Amanhã, História da Ucrânia. Ah, é? Eu não conheço